Muita alegria, eu quero saudar a todos os irmãos com a paz do Senhor Jesus, pedir que tomem os vossos assentos, por gentileza. Quero louvar a Deus pela vida do pastor presidente do campo da Assembleia de Deus em Sorocaba, o reverendo pastor Osmar José da Silva. Deus abençoe. Louvar a Deus pela sua muito digna esposa, a nossa pastora Claudete. Deus abençoe. Agradecer a Deus pela liberdade que o nosso pastor vice-presidente, pastor Osmar Goulart, nos dá aqui. Muito obrigado, pastor, pela gentileza do Senhor. Agradecer a Deus também pela esposa do pastor vice-presidente, a nossa irmã missionária Valquíria. Bom estar com a irmã também, com todos esses obreiros e com esta amada igreja. Deus abençoe os irmãos. Quero agradecer a Deus pela vida do meu amigo, pastor Zaqueu. Estivemos aqui à tarde e agora à noite. Obrigado, viu, pastor Zaqueu. Louvar a Deus pela vida do cantor Isaías, lá do Belém. E de forma especial também agradecer a Deus pela vida do meu irmão biológico, que veio cultuar aqui hoje, para minha surpresa. Pastor Samuel, dá um sinal com a sua mão, está ali do lado da irmã Leia. Deus abençoe vocês, em nome de Jesus. É uma bênção estar contigo aqui. Eu quero ler com os irmãos o texto da ceia da primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 11. Vamos ler os versículos 23 a 26. Trago um abraço lá da nossa igreja, Assembleia de Deus, Ministério do Belém, para todos os irmãos do nosso pastor setorial, pastor Davi Fonseca também, para toda esta igreja. Sintam-se abraçados em nome de Jesus. Eu expus à tarde, Deus me deu 4 livros, dos 4 eu consegui trazer um aqui, que é esse que se chama O Novo Divórcio, uma palavra bíblica, jurídica e teológica sobre casamento, divórcio e segundas núpcias. Nesse livro eu falo sobre os 5 fundamentos do casamento, à luz da palavra de Deus. Eu falo sobre as 4 situações que Deus permite o divórcio. O divórcio não é um ideal de Deus, porque o casamento, segundo Deus, tem um princípio, que é o princípio da indissolubilidade, mas Deus suporta, biblicamente falando, o divórcio em 4 situações. Eu exponho, e depois eu termino o livro falando sobre a digamia, que é popularmente conhecida como segundas núpcias. Uma pessoa solteira pode casar, isso é indiscutível. Uma pessoa viúva pode casar, isso é incontroverso. Mas e uma pessoa divorciada, pode ou não? É sobre isso que eu me detenho aqui, mas com muito zelo eu procuro expor o assunto e dar aqui um caminho de sugestão, tá bom, nesse assunto. Os irmãos comprando vão me abençoar e vão me motivar a continuar escrevendo também, amém? O livro custa R$40 e eu vou estar ali fora, mas também aqui na livraria da igreja tem para os irmãos comprarem ali e abençoar o departamento de missões aqui da igreja, em nome de Jesus. Então, 1 Coríntios 11, 23 diz assim: porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: tomai e comei, isto é o meu corpo que é partido por vós, fazei isto em memória de mim. Semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é o novo testamento no meu sangue, fazei isto todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. Amém e amém.
Queridos irmãos, eu quero hoje falar a respeito de algumas mensagens que a ceia comunica para todos nós. Nós sabemos muito bem que a igreja, ela tem duas grandes ordenanças. A primeira delas já foi cumprida e realizada aqui hoje, que é o batismo nas águas, por imersão, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E a segunda ordenança que a igreja recebeu é exatamente a ceia, a Eucaristia. No meio protestante, diferente do meio católico, nós não entendemos que a ceia é um sacramento, que ela por si só gera salvação, mas nós cremos que ela é uma ordenança e é para os salvos, aqueles que já receberam Jesus, aqueles que já confessaram os seus pecados, aqueles que já passaram por um discipulado, desceram as águas e têm uma vida em comunhão com Cristo e com a igreja, podem participar da ceia do Senhor. E para estes, a ceia não é uma faculdade, não é uma possibilidade, não é uma oportunidade. A ceia é uma ordem, é uma determinação. Agora, nós também cremos que a ceia, ela transmite para nós, ela comunica para nós algumas mensagens. E eu queria elencar aqui algumas destas verdades ou mensagens. A primeira delas é que a ceia nos comunica comemoração. Hoje aqui é um dia de festa, é um dia de celebração, é um dia de glorificação, é um dia de aclamação. E nós estamos aqui para comemorar, porque de fato a ceia nos traz esta comunicação, nos traz esta verdade, a verdade que nós temos motivos para comemorar. Nós devemos comemorar, em primeiro lugar, que nós estamos salvos em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Lá, quando o apóstolo São Paulo estava em Filipos, ele olhando para o carcereiro, em Atos 16:31, ele vai dizer: creia no Senhor Jesus Cristo e serão salvos tu e a tua casa. A pessoa que crê em Cristo, ela é salva. A pessoa que crê em Cristo, ela nasce de novo. A pessoa que crê em Cristo, ela se converte. A pessoa que crê em Cristo, ela é regenerada. A pessoa que crê em Cristo, ela é justificada. A pessoa que crê em Cristo, ela é selada no Espírito Santo para o dia da redenção. Quem crê em Cristo está salvo, salvo em Cristo. Então, se talvez você entrou aqui esta noite e você diga assim no seu coração: eu estou participando desse evento, eu estou aqui reunido com os meus irmãos, mas eu não tenho o que comemorar. Eu quero trazer à sua memória que esta noite é uma boa oportunidade de comemorarmos a nossa salvação. Nós estamos salvos em Cristo Jesus. Agora, a ceia não fala apenas de comemorarmos a nossa salvação, ela também nos traz à memória a necessidade de comemorarmos a nossa comunhão com os santos, a nossa comunhão com a igreja, a nossa comunhão com os eleitos. Nós, irmãos, copiamos aquilo que está em Atos 2:42, que diz que a igreja de Jerusalém, a igreja do primeiro século, ela tinha tudo em comum, e os irmãos perseveravam na doutrina dos apóstolos, também na comunhão, no partir do pão e nas orações. Se nós podemos comemorar uma coisa hoje, além da salvação, é que nós
temos comunhão com os nossos irmãos. Às vezes a igreja gera algum tipo de conflito, ou tem algum tipo de conflito interno, mas aqui, como nós todos temos o ministério da reconciliação, logo nós refazemos as nossas relações, e até para aquelas relações que humanamente elas se tornam imperdoáveis ou se tornam indesculpáveis, nós conhecemos muito bem a graça, de modo que a gente aprende a ter amizade, cumplicidade, koinonia, aprende a ter confiabilidade, aprende a ter afetuosidade, e podemos hoje fazermos menção a esta comunhão e dizer: eu tenho motivos para glorificar a Deus e para comemorar, porque eu estou em comunhão com os meus irmãos. Agora, é verdade que nós não apenas comemoramos quando nós estamos na ceia a nossa salvação e a comunhão, nós comemoramos também a nossa nova vida em Cristo. Em Romanos capítulo 6, versículo 4, Paulo diz que de sorte nós também fomos sepultados com Cristo pelo batismo na morte, para que agora, como Cristo ressuscitou dentre os mortos pela glória do Pai, assim também nós que já fomos batizados e saímos da água e ressuscitamos espiritualmente, nós agora andemos em novidade de vida. A ceia nos traz um motivo de comemorar. Nós temos uma novidade de vida. Nós antes caminhávamos para o inferno, agora a gente caminha para o céu. Nós antes pensávamos só nesse mundo, mas agora a gente pensa na eternidade. Antes nós éramos dependentes apenas do nosso raciocínio, da nossa capacidade lógica e das nossas produções humanas, mas agora não, agora nós vivemos em novidade. Nós também temos a intervenção maravilhosa e transcendente, gloriosa de Deus sobre a realidade da nossa vida, e nós podemos comemorar porque nós estamos vivendo em novidade de vida. Agora, a ceia, ela não traz apenas a mensagem da comemoração. A ceia também traz a mensagem da correção. Ela deve produzir em nós essa consciência de que nós precisamos nos autocorrigir. E quando nós falamos de correção na ceia, nós pensamos na correção em alguns aspectos. O primeiro aspecto é numa correção que é fruto da nossa autoanálise. Quando nós somos corrigidos na ceia, nós não somos corrigidos necessariamente pelo pastor, não somos corrigidos pelo pregador, não somos corrigidos pelos irmãos ao nosso lado. Nós somos corrigidos aqui por causa da nossa autoanálise. A ceia nos leva à introspecção. A ceia nos leva ao solilóquio. A ceia nos leva ao diálogo internalizado. A ceia nos leva à autocrítica. A ceia nos leva a enxergar as nossas próprias fraquezas e as nossas próprias limitações. E quando nós nos percebemos pecadores, quando nós nos percebemos falhos, nós nos arrependemos, nós confessamos e nós recebemos da parte de Deus perdão para as nossas vidas. O apóstolo São Paulo, ele vai trabalhar um tema muito importante, que é o tema da tristeza segundo Deus. E qual é a tristeza segundo Deus? A tristeza segundo Deus é uma tristeza que nos faz olhar para nós mesmos, para os nossos erros, para as nossas falhas, para os nossos desvios, para as nossas injustiças, para as nossas imoralidades, para as nossas quedas, para as nossas fragilidades, para as nossas fraquezas, para os nossos vícios, e não nos alegrarmos com isso e também não nos apequenarmos com isso, mas tomados da consciência do nosso estado de miserabilidade, a nossa conduta deve ser nos humilharmos diante de Deus. E aí vamos ouvir a palavra de Deus nos dizendo: fique em paz, porque aonde abundou o pecado, superabundou a graça bendita de Deus. Aleluia. A ceia nos traz a memória e essa mensagem da correção
correção como fruto da nossa autoanálise. Paulo diz: examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim então coma desse pão e beba desse cálice. Não é o pastor que vai lhe apontar, não é sua mãe, não é seu pai, seu irmão, seu marido, seu filho, não. Cada um de nós aqui já foi iluminado pela verdade, já foi transformado pelo poder de Deus, já foi selado pelo Espírito, e cada um aqui sabe quando erra, e cada um aqui deve pedir perdão e receber perdão de Deus, confessar e receber a graça, o amor e a amabilidade de Deus. A igreja não é um lugar de apontamento, a igreja não é um lugar de acusação, a igreja não é um lugar de condenação, a igreja é um lugar de autopercepção, a igreja é um lugar de autoinvestigação. E quando nós caímos em nós mesmos, a gente faz igual o filho pródigo: levantar-me-ei e irei ter com o meu pai, e lá eu encontrarei graça sobre graça, amor com amor e misericórdia. A ceia também nos traz a história, ou melhor, a mensagem de que nós somos indignos. E eu queria ler esse texto com os irmãos, que é o texto de 1 Timóteo 1,15, quando Paulo vai dizer esta palavra, uma palavra fiel, digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores. E aí Paulo vai se qualificar, ele vai se adjetivar, e ele vai dizer: dos quais eu sou o principal. Paulo, queridos irmãos, nesse tempo, ele já está com uma idade muito avançada na vida. No começo do seu ministério ele dizia: eu sou um pecador. No meio do seu ministério ele dizia: eu sou um grande pecador. Mas no final do seu ministério ele chegou à conclusão que ele era o principal ou o pior dos pecadores. Dizem que quanto mais tempo a gente vai vivendo, mais nós vamos tendo noção sobre nós mesmos, e mais vamos percebendo que a gente precisa da graça, da misericórdia e da bondade de Deus. Aliás, lá em João 8 fala que quando Jesus disse quanto a mulher adúltera, falando para a multidão, Jesus disse assim: aquele que não tem pecado, atire a primeira pedra. O texto de João 8 fala assim: e começando dos mais velhos até os mais novos, eles foram deixando a pedra. Quanto mais a gente vai vivendo, mais a gente vai percebendo que somos indignos, e que se estamos aqui, não é por causa de méritos próprios, é por causa da graça de Deus, da graça e da bondade de Deus. Quantos foram alcançados por essa graça? Levante a mão, levante a face, levante a voz, abra sua boca e dê uma palavra de adoração ao Senhor. Agora a ceia vai nos trazer uma terceira mensagem. Ela nos traz a mensagem da comemoração, ela nos traz a mensagem da correção, mas ela também nos traz a mensagem da união perfeita com Cristo Jesus. É muito interessante que nós temos na ceia dois elementos, e esses dois elementos têm a ver com união e com unidade. O primeiro elemento tem a ver com o sangue de Cristo, que para nós é simbolizado aqui pelo suco de uva. Suco de uva simboliza o sangue de Cristo, e o sangue de Cristo, que é simbolizado no suco de uva, ele é tragado por nós, ele é recebido por nós, ele é palatado por nós, ele é digerido por nós. E quando nós recebemos o suco, nós estamos recebendo simbolicamente o sangue de Cristo. É como se nós estivéssemos dizendo que quem recebe o sangue de Cristo recebe o DNA de Cristo. Quem recebe o sangue de Cristo recebe a natureza de Cristo. Quem recebe o sangue de Cristo torna-se semelhante a Cristo. Quem recebe o sangue de Cristo recebe a vida de Cristo. É semelhante a uma transfusão de sangue. Tudo o que o doador de sangue tem no seu sangue, aquele que é receptor do sangue vai receber na vida dele. Cristo, tudo que ele é e tudo que ele significa, quando nós recebemos o seu sangue simbolizado no suco de uva, nós recebemos também Cristo inteira e completamente
sobre as nossas vidas. Na doação de sangue a gente tem isso, a pessoa passa a viver dentro da outra. Então, receber o sangue quer dizer receber a vida de Cristo, é unir-se com Cristo de forma perfeita e de forma plena. Na antiga aliança nós temos as pessoas fazendo acordos, e uma das formas de pacto era o pacto de sangue. Quando nós estávamos ligados pelo sangue, nós estamos ligados intimamente. Quando, por exemplo, a mãe começa a ter o seu bebê sendo gerado através do cordão umbilical, ela vai passando nutrientes, mas uma primeira coisa que ela transmite é o seu sangue. E quando o filho recebe o sangue, ele recebe a natureza da mãe, as características da mãe, ele recebe aquilo que a mãe tem. Então, quando nós recebemos o sangue de Cristo, nós vamos nos tornando, nós vamos nos assemelhando, nós vamos nos transformando, nós vamos nos unindo perfeitamente a Cristo Jesus, o nosso Senhor. A sociologia diz que você é a média das 5 pessoas com as quais você anda. A filosofia diz que você é aquilo que você lê. Mas a biologia, ela diz que você é aquilo que você come. O que você come, o que você se alimenta, determina o que você é. E nós não só recebemos o sangue de Cristo, mas nós recebemos também o pão. E o pão é símbolo da carne. A carne que foi dilacerada, a carne que foi triturada, a carne que foi agredida, a carne que foi vilipendiada, a carne que foi esmagada, a carne que foi exposta. A carne de Cristo é simbolizada no pão, e a gente pega o pão e come o pão, e ao comermos o pão, nós estamos recebendo da carne de Cristo, ou seja, da natureza de Cristo. Os aborígenes, quando eles comem a carne, eles comem crendo que a vida do outro permanece interagindo na vida daquele que se alimenta. Na antropofagia, que é uma prática, que nós não aceitamos, é óbvio, que é a prática de se alimentar do corpo humano, tem uma filosofia por trás da antropofagia. E qual é a filosofia? É que quando você come da carne do outro, a vida que tem no outro vem para você. O homem, ele é aquilo que ele come. E se nós nos alimentamos de Cristo, então nós temos uma unidade perfeita com Cristo Jesus, o nosso Senhor. E nós temos então a natureza de Cristo. E aí nós podemos falar como Paulo: já não sou eu mais quem vivo, mas é Cristo quem vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, não vivo eu, mas o Senhor é que está vivendo através da minha vida. Aleluia. A ceia nos traz essa mensagem, a mensagem de que nós temos união perfeita com Cristo. Nada das nossas práticas cristãs, nada nos conecta mais, nada nos dá mais unidade e fineza na nossa relação com Cristo do que a ceia. Por isso, saia daqui hoje sabendo que a sua natureza, ela não é apenas aquela que o seu pai te deu e aquela que a sua mãe te deu, ou aquela que você recebeu dos seus antepassados, dos seus ancestrais. A sua natureza mudou. Por quê? Porque você recebeu a natureza de Cristo, de Cristo e de Cristo. Quantos receberam que podem levantar as mãos, podem levantar a face, podem levantar a voz, abrir a boca e dar uma palavra de adoração e louvor ao Senhor? A ceia nos comunica a mensagem da comemoração. A ceia nos comunica a mensagem da correção. A ceia nos comunica a mensagem da união perfeita. Mas a ceia nos comunica também a mensagem da segurança. Na antiga aliança, após dar a lei no Sinai para Moisés e o povo, Deus mandou Moisés sacramentar aquela aliança com um pacto de sangue. Um pacto de sangue. Porque Deus falou: Moisés, mata um animal. Ele matou. E depois Deus falou: agora reúne o povo aqui na frente do Sinai. Aí o Moisés reuniu. Deus falou: pega o sangue do animal e coloca na bacia. Deus mandou o Moisés fazer isso e o Moisés fez. E aí Deus falou: agora entrega a minha aliança
a aliança sinaítica, a aliança mosaica, a aliança da lei. Entrega a minha aliança. E quando você entregar esta aliança, você vai pegar o hisopo, passar lá nessa bacia com sangue, e você vai borrifar e jogar e espiar sobre o povo o sangue, Moisés. E esta aliança será uma aliança marcada pelo sangue. Isso está em Êxodo 24:8. Deus fala a Moisés: marca a aliança do Sinai com sangue. Por quê? Porque é como se uma pessoa estivesse recebendo de Deus a seguinte afirmação: eu me comprometo a cumprir a minha parte no acordo. Se você se comprometer a cumprir a sua parte, esse acordo nunca quebrará, porque esse acordo ele traz segurança, uma segurança firmada no sangue. O acordo que foi fechado ali, ele foi fechado com sangue. Todo pacto e aliança e compromisso firmado no sangue é profundo. Por exemplo, o pacto conjugal. Nós temos advogados aqui. E o que é que forma o pacto conjugal? Nós temos vários atos para formar o pacto conjugal, mas um mais importante deles é a consumação do casamento na noite de núpcias. Digamos que as pessoas foram lá e apresentaram os documentos. Digamos que foram feitas lá os proclamas. Digamos que foi dada ali a publicidade. Digamos que foi celebrado o casamento. Digamos que o pastor fez o casamento, mas aquele casamento não se consumou na noite de núpcias. Alguém ali poderá, segundo o direito, brasileiro também, pedir a anulação do casamento pela não consumação. E a lei dá esse direito, porque a lei entende que o pacto nupcial só se forma de forma completa quando há conjunção carnal, onde ali se forma então um pacto de sangue. Quer dizer, se não houver um pacto de sangue, ainda que você tenha uma certidão de casamento, você não precisa de um divórcio, você só precisa de uma anulação para ela, porque o casamento só se torna eficaz, um pacto eficaz, quando tem sangue. Os pactos familiares entre pai e filho são pactos de sangue. O pacto das nações antigamente era um pacto firmado em sangue. E aí vem Jesus e diz assim: eu dou para vocês um novo testamento, eu dou para vocês um novo pacto, uma nova aliança. Mas esta aliança agora não é firmada mais no sangue de bodes, no sangue de camelos, no sangue de cabritos, no sangue de bois, porque é impossível que o sangue de bodes e de bois podem perdoar pecado. Esse sangue não pode. Mas Jesus disse assim: eu estou firmando com vocês uma nova aliança. Agora essa aliança vai trazer segurança de verdade para vocês. Por quê? Porque essa aliança é firmada no meu sangue, no sangue puro, no sangue carmesim, no sangue vertido na cruz do Calvário. Nesta aliança nós temos segurança de fato e de verdade. Aleluia, glória a Deus. Se você puder pegar na mão desse gentil irmão aí. Eu disse à tarde e volto a dizer: existem 3 classes de pessoas que não olham uma no olho da outra: os falsos que devem e os que vão pedir dinheiro emprestado. Se você não olhar para esse irmão e não fizer ele olhar para você, ele vai pedir algum para passar até a segunda parcela do 13º. Pega na mão desse gentil irmão aí e olha para ele e diga para ele, aleluia, diga para ele: a ceia traz paz ao nosso coração, traz segurança ao nosso coração. Aleluia, porque ela é firmada no sangue de Cristo. Aleluia, ela é firmada no sangue de Cristo e ela traz paz ao nosso coração. Urabacanda, oramachura, bacanda, arabai. Aleluia, o sangue de Cristo nos garante a vitória. O sangue de Cristo nos garante o acesso aos céus. O sangue de Cristo nos garante a eternidade com Deus. O sangue de Cristo nos garante a filiação por adoção. O sangue de Cristo nos garante o dom do Espírito sobre nós. O sangue de Cristo nos garante que somos igreja. O sangue de Cristo nos garante perdão. O sangue de Cristo é a garantia, é a segurança, é a firmeza. Bendito seja Jesus pelo seu sangue vertido na cruz do Calvário, vertido na cruz do Calvário. E por fim, a ceia comunica uma última mensagem, a mensagem da esperança. Hoje nós estamos aqui tomando a ceia na igreja,
Glória a Deus por isso. Mas vai chegar um dia que não serão os diáconos que vão nos servir. Vai chegar um dia que nós estaremos assentados no banquete com o Senhor, e o próprio Cristo empunhará a bandeja, e o próprio Cristo nos servirá. Aleluia, glória a Deus. E naquele dia Ele enxugará dos nossos olhos todas as lágrimas. Aleluia, glória a Deus. Ele enxugará naquele dia dos nossos olhos todas as lágrimas. E a palavra de Deus diz assim: aleluia, bendita é esta esperança. Aleluia, quem tem essa esperança? Aleluia. Eu queria que você celebrasse hoje, porque você tem motivo para celebrar. Aleluia. Eu queria que hoje você pedisse a Deus perdão, porque a graça está aqui à sua disposição para te perdoar, a correção de Deus para nós. Eu queria que hoje você saísse daqui não se sentindo um indivíduo solitário, isolado, marginalizado, discriminado, entregue à própria sorte, mas saia daqui sabendo que você tem a unidade perfeita com Cristo Jesus, o nosso Senhor. Eu queria que você saísse daqui sabendo, aleluias, em quem você tem crido, aleluias, e falar sempre com segurança: Cristo garante o nosso acordo, o nosso pacto através do seu sangue. E eu queria muito que você saísse daqui hoje com o seu coração tomado de esperança. Ele vem, Ele vem. Obrigado, pastor, Deus abençoe.